Aborô, aboie, boxê, tudo bem, pessoal? Emi, eu sou, né? Oluxu, Oxoxegun Ayelá, Aú, Ifaçoumi, Aindé, Ayelá, né? Mabarindé, Ayokai, Ifaçoumi. Nós estamos aqui hoje numa gravação extraordinária para o nosso canal do YouTube, canal oficial da Ayelá Family Heritage Brasil, na qual nós vamos dialogar, pensar, né? Intercomunicar-se, né? Intercomunicar através de um diálogo de vídeo aqui com vocês, nesse canal, sobre as questões de inteligência artificial, dos avanços do Google, né? Tanto nas questões de imagens, de vídeo, de toda a evolução da ciência artificial, da inteligência artificial, dos mecanismos de pensar, né? E de agilizar, né, o nosso cotidiano nos dias a dia atuais, tá, gente? Então, essa é uma gravação aqui num espaço de coworking que a gente está experimentando no dia de hoje, e a gente pretende cada vez mais, né, buscar aqui uma qualidade, uma profissionalização do nosso espaço, mas muito pautado na conversa, no diálogo, na interação da nossa comunidade dentro do nosso canal do YouTube, né? Nesse sentido, né, esse é o primeiro vídeo, né, na qual, apesar de a gente ter uma conversa franca e sincera, eu elaborei um roteirinho que não ficou muito curto, vocês podem ver aqui, né? Mas que trazem assuntos que estão à baila do que será abordado nos nossos livros, né? Tanto na série Yue Moifá, né? 1, 2 e 3, né? Ou seja, no lançamento do nosso livro primeiro, Yue Moifá, o livro do conhecimento, que vai se dar nesse mês de fevereiro, quanto no tomo 2, né? Yue Moifá, o livro do esplendor. Mas esse assunto que a gente vai trazer à baila hoje, ele está principalmente abordado no livro 3, né? Yue Moifá, o livro da cura, que deve sair lá para o segundo semestre, provavelmente para o final do ano. Então, como a tecnologia ela avança a passos largos, né? E todo dia, né, eu abro o meu YouTube e tem alguma coisa. Cloud melhorou a inteligência artificial para o texto. O Gemini melhorou isso e aquilo. Agora tem o Banana do Gemini que faz as imagens. O Grok melhorou os vídeos, né? Então, todos os dias nós estamos constantemente sendo impactados numa velocidade a jato, por assim dizer, né, por essas questões da inteligência artificial. Então, o nosso objetivo aqui é trazer, né, um primeiro vídeo, né, mais centrado, né, e mais roteirizado, por assim dizer. O nosso papo vai muito além do que está aqui, né? Mas para a gente não esquecer nada, a gente colocou, né, algumas questões centrais, tá? Então, o título da nossa temática de hoje, né, se chama A Fragilização do Agente Humano, né? Ou seja, a fragilização do humano, do pensar humano, do ser humano, do agir como humano, do se comportar como humano, né? A fragilização desse agente humano entre o olhar algoritmo e a sabedoria ancestral, né? Uma sabedoria que é cíclica e que nos guiou a chegar no momento como humanidade que nós estamos atualmente, né? E que também faz perguntas dentro de uma sabedoria ancestral para onde nós queremos chegar com todas essas questões de inteligência artificial, de tecnologia, né? De auxílio, né,
a perpetuação de vida, né? E uma série de outras coisas, né? Então, eu fiz uma introdução rápida aqui, né? Chamado Dois Paradigmas de Percepção. Né? Então, abrindo a nossa temática aqui, a nossa introdução, eu escrevi o seguinte texto, né? A transição do Google para uma visão agêntica com o modelo Gemini marca mais uma evolução tecnológica. Representa uma reconfiguração ontológica, ou seja, da relação humano-máquina, né? Ou seja, da nossa relação com a máquina ou com os algoritmos ou a relativização da forma de ser e agir como humano, ser e pensar matematicamente, binariamente, como máquina, para, através de algoritmos, né, entender e entregar um algoritmo global para o desejo, né, dessa humanidade. Né? Continuando, quando a câmera deixa de ser apenas uma extensão do olhar humano para se tornar um agente decisório autônomo. Então, essa mesma câmera que está me filmando, né? Ontem eu vi que o Google lançou uma nova ferramenta que a câmera ela não vai só filmar, né? Ou seja, fotografar aquilo que você quer, né? Fazer uma foto ou criar uma arte para uma rede social, para um post, para um Reels, um vídeo para um Reels no Instagram. A câmera também ela está ligada 24 horas por dia, né, calculando o desejo humano, né, calculando a quantidade de produtos ou de alvos, targets, né, mentais, psíquicos para uma humanidade que vem sendo afligida pela questão da hipocrisia imediatista. Né? Então nós temos uma hipocrisia imediatista que nos leva à questão do consumo, à questão do hábito do consumo e muitas outras coisas interligadas a tudo isso. Né? Estabelece uma ruptura epistemológica fundamental através desse processo de um agente decisório autônomo, né? Como a Google, né? Com várias outras formas, né? O Cloudbot, agora Multibot, sei lá, né? De você entregar, delegar a um computador, né? As suas senhas, o seu banco, a sua vida, né? A sua agenda, as suas pessoas próximas, né? Seus amigos, sua família, seus contatos profissionais, seus contatos emocionais e por assim por diante, né? Então, essa ruptura epistemológica fundamental, ela já começa a influenciar o tipo de relacionamento que a gente está tendo na vida real a partir de algoritmos que são muito maiores do que uma simples personalização para te entregar o que você consome, né? O que você deseja, né? Ela te entrega muito mais do que isso, ela te entrega o que você acha que você deseja, o que você acha que você deve consumir, o que você acha que você deve pensar, o que você acha como atitude de vida para o seu agir, né? Para o seu vivenciar, né? No dia a dia, tá, gente? Não estamos no domínio da ferramenta técnica subordinada ao humano, mas no território da tutoria digital. Uma entidade que decide, sugere, executa em nome de quem anteriormente era o sujeito da ação, ou seja, você está perdendo lugar, né, por uma conveniência, né, de uma tutoria pseudo-personalizada. Né? Essa informação exige uma análise em múltiplas camadas, filosófica,
antropológica, sociológica e, crucialmente, a partir de perspectivas não ocidentais que preservam outras formas de relação com o conhecimento e a autonomia, tá, gente? Então, essa é a introdução ao nosso vídeo, tá? E agora nós vamos começar a exemplificar isso de várias maneiras práticas e efetivas no dia a dia. Mais do que isso, nós vamos para um exercício do olhar, né? O exercício do ler, né? Como eu vou ler aqui, e uma tradução disso para um pensamento que atinja o nosso dia a dia, tá, gente? Então, o primeiro tópico aqui é o 1.0, né? O olhar humano versus o olhar da câmera. Epistemologias em conflito, ou seja, partes antagônicas que entram em conflito a partir de um prisma do olhar, a partir do prisma da visão, né? Daquilo que está sendo visto, daquilo que está sendo observado, né? Então, vamos lá. 1.1, né? Eu destaquei aqui no meu roteiro, né? A fenomenologia do olhar incorporado, ou seja, os fenômenos que estão relacionados, né? Os fatos, os fenômenos, as notícias que estão incorporadas ou que se incorporam ao olhar, né? Do dia a dia, tá, gente? O olhar humano não é passivo. Merleau-Ponty demonstrou que a percepção é um ato corporificado, né? Ou seja, que o olhar, apesar de ser um sentido, ele está corporificado, né? Ele faz parte de um corpo, de um ser. Esse ser está ligado a uma natureza, que é a natureza humana, né? Dito isso, ele é carregado de intencionalidade, de memória afetiva, né? E aí vem o X da questão. Ele é incorporado por um contexto cultural. Quando observamos, por exemplo, né, um medicamento, um comprimido, né, seja ele lá um Multigrip, um Dorflex, um Anador, ou enfim, né, qualquer tipo de medicamento, não vemos apenas princípios ativos, reconhecemos experiências anteriores, associamos com cuidados recebidos, ativamos memórias emocionais. O olhar é interpretação existencial, né? Então, o olhar ele também está ligado a uma memória, né? Então, você pode ter uma memória afetiva da dor que você está sentindo nesse momento. Essa memória afetiva ela vai te ligar, né? Por uma rede de pensamentos e neurônios, a associação de que existe determinado tipo de medicamento que vai agir sobre aquela dor, né? E mais do que isso, você vai trazer toda uma memória afetiva e emocional de quantas vezes na sua vida, muitas vezes você já passou por aquela dor, né? E qual foi o melhor medicamento, ou seja, o medicamento mais efetivo para aquela dor diante de todas as situações que você passou com essa dor similar, né? Então nós temos a memória afetiva, nós temos a memória prática, né? Nós temos também a memória substancial e uma série de outras memórias, tá, gente? Ó, primeira parte aqui, primeira página, lida, tá, gente? Vamos continuar aqui. A câmera agente, por outro lado, opera através de reconhecimento de padrões estatísticos. Seu olhar é uma função de probabilidade treinada em milhões de imagens rotuladas. Não há experiência vivida, apenas correspondência algorítmica. Percebe? Quando ela decide sobre um medicamento, está executando uma operação de classificação, não de compreensão. Tá bom, gente? Então, um simples exemplo, né, de um remédio já pode começar a trazer
esses pontos e deixar claros que existem algumas diferenças, tá, gente? Vamos para o ponto 1, ponto 2. O olhar como instrumento de consumo. A câmera agêntica, ou seja, a câmera que está me filmando, através de um aparelho celular, ela está ligada a uma conta Google, que primeiro pergunta quem é você, se você é uma criança, se você não é uma criança, se você vai fazer uso dessa conta para uso pessoal ou se você vai fazer uso dessa conta para uso profissional, Então, isso já cria uma série de identificações para o agente, para o olhar do agente ou para o olhar do coeficiente do olhar, da própria Google, e de todos os sistemas Google integrados para uma leitura e para um estabelecimento de coleta de informações dos seus padrões de vida, dos seus hábitos, dos seus vícios, das suas virtudes, da sua história imagética, por assim dizer. Então, quando você cria uma conta, aquela conta ela vai sugerir uma série de outras contas, Vamos lá, você vai abrir uma conta no Facebook, vai abrir uma conta no Instagram, vai abrir uma rede social que você goste mais, e tudo isso é interligado, gente, numa questão de imagem, ou seja, tudo que você posta, tudo que você compartilha, cria um histórico, imagético ou de imagem, assim como da nossa memória, O que está sendo relegado de muitas formas é a nossa lembrança, ou seja, muitas vezes nós não fazemos o exercício da lembrança. O que eu vivenciei esse ano? O YouTube vai me entregar tudo que eu fiz esse ano no meu canal. Não, o Facebook vai fazer tudo que eu fiz no mês, a lembrança do mês. Depois ele vai fazer a lembrança dos 6 meses. Depois ele vai fazer a lembrança de como foi o meu ano. O Instagram também. Mais do que isso, eles vão me fornecer dados, números, padrões, tanto do meu comportamento como de tudo aquilo que eu passei a acompanhar com a criação sucessiva dessas imagens, que estão nesses servidores, nos servidores dessas grandes corporações, tá, gente? Então, o seu olhar passa a ser uma função de probabilidade treinada em milhões de imagens rotuladas. Não há uma experiência vivida, apenas correspondência algorítmica. Quando a AI, a inteligência artificial, decide sobre um medicamento, está julgando uma operação de classificação, não de compreensão, tá, gente? Então, dito isso, vamos ao ponto aqui 1.2, que começa a abordar o olhar como instrumento de consumo. 1.2, o olhar como instrumento de consumo. Então, dentro do tópico 1.2, o olhar como instrumento de consumo, eu separei algumas coisas. A câmera agêntica, ela não é neutra, tá, gente? Ela é programada dentro de uma lógica de mercado, como eu comecei a explicar anteriormente. Seus algoritmos de decisão são otimizados para, primeiro, maximização de engajamento, tempo que você permanece diante de uma tela ou interagindo com uma tela. Segundo, conversão comercial, transformar a observação e tempo de tela em desejo ou em compra. Terceiro, coleta de dados, que são muito mais específicos e sinceros diante do algoritmo, enquanto você está diante de uma tela, porque a tela está vendo que existe alguém do outro lado. Então, a coleta de dados durante o tempo que você está se expondo à tela do celular é considerada muito mais fidelizada por esse grupo de corporações que fazem essa coleta ou que compram essa coleta de dados, tá, gente?
e se utilizam disso para elaborar perfis comportamentais de publicidade direcionada, tá, gente? O olhar, historicamente, foi moldado pela necessidade de sobrevivência, identificar predadores, alimentos, aliados, etc., né? Se a gente for voltar a um tempo bem mais antigo, tá, gente? O olhar algoritmo é moldado pela necessidade do lucro, gente. Ou seja, o dinheiro é a última fala, né? É o último lugar de espaço que resulta desse olhar, tá? Ou seja, esse olhar, em síntese, né, ele se espelha na necessidade de lucro do mercado. Essa diferença fundamental implica a delegação da percepção, né? Vamos lá de novo. Essa diferença fundamental implica que a delegação de percepção aí não é apenas uma comodidade, mas uma subordinação do desejo humano à lógica capitalista, ou seja, à lógica do mercado. Gente, não estou falando que isso é errado, né? Estou falando que isso é certo, não estou me colocando como revolucionário, nada do tipo, gente. Estou trazendo uma realidade, tá, gente? Diante disso, mais lá para frente, nós vamos colocar as colocações da sabedoria ancestral diante disso. Nós vamos trazer as problemáticas e nós vamos trazer algumas sugestões, né, de como agir diante disso e as soluções que a gente pode praticar no nosso dia a dia, tá? Então a gente conclui aqui, né, o ponto 1, né, o olhar como instrumento de consumo pura e simplesmente. Né? A gente vai para o ponto 2, né, ou a fase 2.0 do nosso roteiro de hoje, né, que vai abordar o que, gente? Vai abordar a fragilização progressiva da Revolução Industrial até a atrofia cognitiva, tá, gente? Então, o que significa isso, gente? Significa que toda essa modernidade, babá, explica melhor, não estou entendendo, tá? O senhor está falando frases com coisas muito rebuscadas, esse roteiro aí está muito rebuscado. Então, vamos lá. A fragilização progressiva é algo programado, tá, gente? É algo que nós, humanos, né, estamos cada vez mais aceitando diante de uma comodidade, diante de uma facilidade, diante de todos esses agentes de aí que estão integrando nossos eletrodomésticos, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso deslocamento, né? Carros cada vez mais inteligentes, você atende, você fala isso, o carro responde. Eletrodomésticos, geladeiras que avisam que está faltando legumes, verduras, está faltando isso, está faltando aquilo, desde uma automação de uma casa, né, que você, nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo, e aqui no Brasil mesmo, né, para uma classe mais com poder financeiro maior, né, você tem todas essas comodidades, esses benefícios, de que esses processos de autonomia, né, que facilitam o dia a dia dessas pessoas, ao mesmo tempo causam uma fragmentação progressiva no desenvolvimento dessas pessoas, se comparados às sociedades antigas, né, se comparado ao trabalho, ao esforço humano, né, para trazer alimento para casa. Né, ao esforço do trabalho versus a remuneração do tempo de trabalho, né, e muitas outras coisas mais, né? Então, a Revolução Industrial, né, e agora a Revolução Tecnológica, né, e a Revolução das AIs e seus agentes, né, estão trazendo uma atrofia, ou seja, um empobrecimento, né, um esvaziamento do pensar, né? E isso se reflete de forma cognitiva nas nossas formas, né? De vivenciar a vida cada vez mais. Então, se você tinha que sair para ir no supermercado, né? Fazer as compras, descer, às vezes caminhar até o supermercado, né? Comprar tudo, pegar aquela sacola cheia de supermercado, ficar feliz, puxa, pô,
eu tive dinheiro para comprar várias coisas. Aí se você não tinha carro, você tinha que vir com um monte de sacola até a sua casa, né? Isso demanda tempo, demanda força, demanda dinheiro, fruto do seu trabalho e muitas outras coisas mais. O processo agora é um processo de comodidade. Então, muitas vezes você pode ligar para o supermercado ou abrir um app de um supermercado, ficar diante da tela ali, você vai comprar talvez muito mais coisas do que você precisaria, né? Pela simples comodidade de que você não vai ter todo esse tempo de deslocamento, nem tem que desperdiçar, né? Tempo e nem força e nem fazer um exercício, né, de se deslocar até o supermercado, de comprar, de estar diante de prateleiras, de ter comunicações com outras pessoas, né, que estão ali naquele espaço, né, e tudo mais que isso antigamente fazia com que a sociedade se movimentasse, né, que se interagisse, né, de uma forma mais humana. Hoje em dia, a praticidade, né, ela gera essa atrofia cognitiva, né, que vai se refletir em todos os campos da nossa vida, tá, gente? Vamos lá, 2.1. O conforto tecnológico e a perda de habilidades ancestrais. Olha que legal, gente. A trajetória tecnológica humana revela um padrão. Cada ganho de eficiência implica perda de capacidade incorporada, ou seja, inerente ao nosso corpo, às nossas atividades corporais. Tá, gente? Vamos lá. Vamos estabelecer exemplos, tá? Primeiro exemplo, gente. Sociedade de caça e coleta, tá? Sociedade de caça e coleta tem, primeiro, tá? Conhecimento profundo de ecossistemas locais, centenas de espécies vegetais identificadas. Segundo, tá? Resistência física adaptada a variações climáticas extremas. Terceira, navegação por marcos naturais, posição solar, padrões estelares. Ah, gente. Quarto, memória oral capaz de preservar conhecimento por gerações. Tá, gente? Então, isso, vamos lá de novo. São características, né, da sociedade de caça e coleta. Tá, gente? Vamos à sociedade agora, vamos comparar, tá, gente, com a sociedade pós-industrial, tá, gente? Então, dentro da sociedade pós-industrial, a gente tem a incapacidade de identificar plantas comestíveis locais por si só, né? Aí você pega um celular, você aponta para uma determinada planta, para um determinado vegetal, você pode ter ali um programinha que te diga, isso é uma alface, isso é uma couve, não, isso é uma planta venenosa, não coma. Mas a capacidade incorporada ao ser, ou seja, incorporada a você enquanto pessoa, sem um agente externo, tá, gente? É isso que está sendo discutido. Sociedade pós-industrial, ela tem a incapacidade de identificar plantas comestíveis locais. Ela tem uma dependência de uma climatização artificial para o seu conforto térmico. Eu, por exemplo, gordinho, suo muito. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui, né, nesse espaçozinho de coworking, a gente está gravando hoje para ser um vídeo mais longo, né, com várias coisas para serem explicadas. Aí eu cheguei aqui, liguei o meu ar-condicionado aqui da sala, né, da sala que eu aluguei para fazer esse vídeo, tá, gente? Então, assim, dependência de climatização artificial para conforto térmico. Estou vivenciando isso nesse exato momento, tá bom, gente? Terceirização da orientação espacial para o GPS. Antes de chegar aqui, eu saí da minha casa, peguei um aplicativo chamado Uber, pedi um táxi para me deslocar da minha casa até esse espaço de coworking. Então, eu fiz a utilização da terceirização da orientação espacial por GPS através de um app chamado Uber, tá, gente? Então, né, concluindo aqui, só para não fugir,
nós temos também a externalização da memória por dispositivos digitais, ou seja, a gente está cada vez mais colocando a nossa memória dentro dos nossos dispositivos. Então, qualquer coisa que a gente pensa, ou a gente grava uma mensagem, né, ou a gente manda uma mensagem através de WhatsApp para você mesmo, para você lembrar, né, ou para alguém, para um grupo. Então, cada vez mais a externalização da memória está sendo entregue para um sistema de dispositivos digitais. Tá bom, gente? Então, acho que aqui a gente vai bem, né? Gente, qualquer dúvida depois, eu não tô fazendo lives ainda, porque eu não tenho computador, estou sem computador ainda. Então, estou gravando os vídeos, né, dessa forma, né? Mas existe um espaço na nossa comunidade, existe um espaço nos comentários do vídeo. Qualquer dúvida, mamãe, fiquei com dúvida lá na parte 2.2. Você pode mandar, me elucidar isso e aquilo. E outra coisa que eu vou fazer, gente, esse arquivinho aqui, ó, né, do roteiro, né, depois eu vou colocar lá no texto da nossa comunidade, né? Como a gente tem vários cursos lá na nossa comunidade, a gente vai levar isso aqui para lá, né, para vocês lerem com calma também, né, sem essa interação aqui. Né, e qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês apresentam aqui no nosso canal, a gente vai ter um maior prazer em responder todos vocês, tá? Convido vocês a se inscreverem, né, a participarem da nossa comunidade, a comentarem, a deixar um like, né? Tudo isso faz parte do que a gente está criando aqui enquanto verdadeira comunidade no YouTube, tá, gente? Então vamos aqui prosseguir, né? Nós exemplificamos dois tipos, né, de sociedade, né, de escolhas de viver coletivamente, né, ou como interagir com, né, o nosso meio a nível social coletivamente. Qualidades, né, prós e contras de cada uma delas, tá, gente? E agora a gente vai propor um novo exercício para vocês, tá? Então, diante de tudo que a gente vive hoje, diante de toda a velocidade, diante de toda a informação que a gente tem, diante de toda a interação social, né, através do celular, através das redes sociais, né, a gente, dentro desse roteiro, propôs uma simulação catastrófica ou uma vulnerabilidade sistêmica, né, ou seja, colocar um pouquinho o dedo na ferida, por assim dizer, tá, gente? Então, vamos lá. Considere o experimento mental, tá? Isso é um experimento de pensar, tá, gente? Um colapso energético, elétrico, global por 30 dias. Pensa um pouquinho, gente. Falta luz, desliga o seu ar-condicionado, desliga o seu ventilador, desliga a sua Smart TV, desliga o seu carro movido a bateria elétrica, né? Desliga, né, os seus power banks, né? Porque 30 dias você não vai ter power bank suficiente para religar o seu celular e religar o seu celular. Você tem um power bank para recarregar seu celular 1, 2, 3 vezes. Né? Mas você não vai ter isso para 30 dias. Imagine uma vulnerabilidade sistêmica elétrico global por 30 dias, gente. A gente tem visto há pouco tempo, há uma semana ou 2 semanas atrás, a Alemanha ficou sem energia elétrica. Não sei se foi sabotado, ou enfim. A grande parte da Alemanha ficou sem energia elétrica. Nós temos guerras acontecendo no mundo, Rússia, Ucrânia, né? Rússia, uns menos 40 graus, não sei o que, menos 20 graus, Ucrânia, né? Também com gelo, inverno, aquele inverno que a gente nem, como brasileiro, nem consegue calcular. Você imagina isso, eles estão passando isso por questão de uma guerra, tá, gente? Mas você imagina se isso se estendesse, se desligasse todo o sistema elétrico a nível mundial por 30 dias. Não tem furacão, não tem terremoto, não tem extinção, não tem meteoro caindo e causando extinção. Nada disso, gente. Só imagina 30 dias.
mundo todo apagado. Ninguém compra, ninguém paga, né? Enfim, vamos lá. Vamos o que o nosso roteirinho aqui vai trazer sobre isso. Então, vamos primeiro colocar como a gente fez no exercício anterior, né? Populações indígenas e tradicionais. Quais seriam os impactos de 30 dias sem energia? Populações indígenas e tradicionais. Manter conhecimento de fontes de água, pesca, caça, plantas medicinais. Ou seja, conhecimento está dentro da cabeça, está dentro dos parâmetros da vivência daquela tribo, né? Daquela sociedade que vive, que é ribeirinha, que é de perto do rio da Amazônia, por exemplo, né? Aquilo ali é um conhecimento prático de vida, que a pessoa executa todos os dias, independente de ter luz ou não, tá, gente? Preservam técnicas de construção com materiais naturais, ou seja, o cara vai pegar lá a lama, vai fazer o barro, vai pegar lá o bambu, vai fazer uma amarração de bambu, vai vir com barro, plá, 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 vai fazer a oquinha dele, né? Vai vir com palha seca, vai cobrir a casinha dele, vai chover, vai estar sequinho lá, o cara vai estar lá dentro da rede dele, e sem luz, sem nada, como eles sempre viveram, como eles continuam a viver, tá, gente? Operam em estruturas comunitárias de cooperação não mediadas por tecnologia. Legal, né? Se eles não têm tecnologia, eles não vão sentir o impacto da falta da tecnologia. Vamos aos contrapontos. Populações urbanas contemporâneas. Perda do acesso a alimentos. Cadeias de distribuição colapsam. Elas entram em colapso. Porque elas não têm como faturar, né? Como comercializar se os meios bancários, se os meios, né, jurídicos, se os meios contratuais estão todos cessados, né, por essa falta imaginária de uma energia elétrica por 30 dias. Incapaz de produzir ferramentas básicas. Tá bom, gente? Não vou nem me adentrar nisso. Não, incapaz de produzir um martelo, um facão, um acendedor de madeira de fogo daqueles antigos, né? Enfim, elas não têm a capacidade de produzir ferramentas básicas para o seu sustento, tá, gente? Não é para sobrevivência, é para o sustento dentro desse curto período de colapso energético, tá? Desconhecimento de práticas de preservação alimentar, ou seja, toda geladeira, todo freezer, né, tudo é pautado, né, em alimentos refrigerados, né, frigoríficos, né, e tudo mais. Né? Então, assim, não tem como essas sociedades, esses grandes centros, essas grandes cidades, né, sobreviverem sem um impacto grande, né, dentro das suas cadeias e dentro dos seus sistemas. Né? Então, práticas de preservação alimentar cara, você pegou um peixe, eu vou abrir, vou limpar o peixe, vou jogar um tipo de sal, um tipo de tempero, né, de determinada erva da floresta que vai, através de um fogo, de uma fumaça, dissecar esse peixe para que ele fique sequinho lá dentro da minha oca e para que eu possa conservar aquilo, consumir aquilo ao longo de um grande período de tempo, né? Seja peixe, seja caça, seja o que for, né? Existem segredos, né, dessas comunidades em como preservar os alimentos sem o uso de energia elétrica. Isso também nós não sabemos, tá, gente? Fragmentação social, ou seja, existiria uma ruptura social extrema, né? Por quê? Porque as relações são mediadas por plataformas digitais, gente. A resiliência humana foi trocada por eficiência sistêmica. Somos uma espécie que se tornou altamente capaz dentro de um nicho artificial específico.
Olha que legal. Somos uma espécie que se tornou altamente capaz dentro de um nicho artificial específico, mas extremamente vulnerável fora dele. Pense um pouquinho sobre isso. Tá? Então, colocados esses paradigmas, essas visões antagônicas, para que a gente pense no impacto, né, dessa pseudo falta de energia a nível global por um mês, por exemplo, como nós sobreviveríamos? Nós entraríamos em conflito, né? Nós iríamos agredir alguém para usar um celular, nós iríamos roubar uma pessoa que estivesse com o celular carregado. Isso já acontece sem a falta de energia. Imagina com a falta de energia. O poder de uma pessoa que tem um dispositivo funcional em tempo de falta de eletricidade. Não seria aumentado, não seria multiplicado? Quem tem o poder de ter um gerador em casa, alimentar esse gerador com diesel? Então, todas essas questões são questões para a gente pensar, tá? Não estou colocando assim, gente, de forma antagônica no nível, escolha isso, escolha aquilo, A ou B, time A ou time B. Não, aqui é um exercício de pensar, gente, né? De se colocar em uma situação hipotética e imaginária, mas talvez trazer essa situação hipotética e imaginária para um exercício real da vida, né? Porque assim, a gente não tem falta de luz a nível global por 30 dias. Mas você que mora em São Paulo, em BH, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar no Brasil, Amazonas, na Bahia, enfim, você já sofreu falta de energia. E uma coisa é faltar energia 10 minutos, quando falta 4 horas, 6 horas, um dia, 2, isso já fica mais complicado. Você já perde alguns alimentos que estão na sua geladeira, no seu freezer, já vão estragar, entende? Algumas comodidades, eu gosto de um sorvete tal, eu gosto do açaí tal, todo dia eu tomo açaí, já não vai ter, né? Agora vai lá na sociedade tribal lá de Belém, Pará, os caras vão continuar tomando açaí, irmão, eles vão moer o açaí, comer com o peixinho dele, botar farinha e vão continuar comendo. E você que é dependente do açaí, sorvete, do extrato, do que já é misturado, você vai esperá-los voltar daqui a algum dos dias para você comprar de novo esse açaí, botar no seu congelador, esperar gelar. Entende, gente? Então a gente está trazendo aqui exemplificações práticas, né? Para que você consiga vivenciar isso, ainda que de um modo imaginário, tá? Então vamos entrar aqui na questão 3, tá? E faz o fortalecimento do Ori, tá? Ou seja, ele faz fortalecimento da nossa cabeça, seja ela física, seja ela psíquica, seja ela mental, seja ela espiritual, né? E o fortalecimento do Ori, uma epistemologia alternativa, ou seja, um caminho alternativo, várias formas de pensar, interagir, né? Agir, né? Vivenciar, né? Por um novo prisma, por um novo olhar, por uma nova abordagem ou o estabelecimento de um caminho alternativo, tá, gente? Então vamos lá. E faz fortalecimento do Ori, uma epistemologia alternativa. 3.1, conceito de Ori na cosmologia Yorubá. Na filosofia Yorubá, Ori representa simultaneamente a cabeça física e a consciência interior, a sede da individualidade, do destino e da capacidade de discernimento. Ifá, como um sistema matemático, como um códice universal e filosófico, não fornece resposta pronta, mas treina o Ori através de, primeiro, Odu Ifá, narrativas arquetípicas que desenvolvem o pensamento analógico e contextual. 2.
Ebó, sacrifícios rituais, exigem compreensão de relações casuais e responsabilidade pessoal. 3. Processo divinatório. Ativa a interpretação simbólica e tomada, né? Processo divinatório. 3. Ativa a interpretação simbólica e tomada de decisão autônoma. Tá, gente? Então vamos lá. Vamos entrar agora um pouquinho mais a fundo sobre isso. 3.2 aqui, né, do nosso roteiro. IFA versus a inteligência artificial, pedagogias opostas. Então aqui eu criei uma tabelinha, né, que vocês vão ter acesso depois. Vendo esse vídeo, eu vou colocar esse arquivo lá na nossa comunidade, tá, gente? Para vocês poderem ter acesso aqui e lerem com mais calma, tá? Então, IFA versus aí, pedagogias opostas. Então, na primeira tabela, a gente tem 3 colunas, tá? Então, a gente tem a dimensão, a gente tem IFA, né? Então, a gente tem uma coluna chamada dimensão, a coluna do meio chamada IFA e uma terceira coluna chamada inteligência artificial, tá, gente? Então, dentro dessas colunas, nós vamos, dentro da dimensão, estabelecer, né? Dimensão, as diferenças entre IFA e a inteligência artificial, tá? Então, vamos lá. Objetivo. Qual é o objetivo de IFA? Primeiro, fortalecer a capacidade de julgamento, tá, gente? Então, vamos lá. O objetivo de IFA é fortalecer a capacidade de julgamento. O objetivo da inteligência artificial agêntica, que funciona como um agente, é substituir a necessidade de julgamento. Tá bom, gente? Simples assim. Terceiro, aqui, o outro tópico, né? Seria o método, né? Como o IFA faz isso, né? Então, a metodologia de IFA é através de narrativas abertas à interpretação. O método usado pela inteligência artificial são decisões binárias automatizadas. A relação com o conhecimento, né? Dentro de IFA. O humano como intérprete ativo, tá? Nós, humanos, somos os agentes e os intérpretes ativos. Dentro da inteligência artificial agêntica, o humano como validador passivo. Ou seja, você só valida depois que você recebe uma resposta daí, né? E aí você vai validar ou não aquela resposta. Mas olha que legal. Você só é consultado depois que a resposta já foi gerada, né? Desenvolvimento cognitivo. Olha que legal. Entre IFA, o desenvolvimento cognitivo funciona como uma expansão de repertório simbólico e imagético, né? Expansão do repertório simbólico e imagético. Mesmo com os olhos fechados, né, nós podemos formular imagens, né? Então, o IFA trabalha tanto o que se olha quanto o que se projeta, mesmo com os olhos fechados, tá, gente? Dentro da inteligência artificial agêntica, a gente tem uma atrofia da capacidade decisória, né? Porque a gente é muito sugestionado pelo que é mais conveniente, pelo que exige menos esforço, tá? Dentro da questão da autonomia, né? E facultiva autonomia através de uma prática, né? Dentro da inteligência artificial agêntica, essa autonomia é delegada à máquina, né? Então, essa primeira tabelinha, né? Espero que tenha ficado aí claro para vocês, né? Que IFA opera como uma ginástica cognitiva, gente, tá? Então, exercita nosso olhar, exercita o nosso pensamento, exercita a nossa imagética, mesmo com olhos fechados, que a gente vai entrar dentro de um filme ancestral, dentro de um álbum fotográfico ancestral, dentro de uma história
contada ancestral, que vai muito além do tempo e espaço, tá, gente? Então, tudo isso, né, exige fechar os olhos, tá? E, ao mesmo tempo, com olhos muito bem abertos, trabalhar todas essas questões de movimento, de espaço, de vivenciar, de fato, humanamente, todas as coisas, tá? Então, imagine uma inteligência artificial ligado a um cérebro de um animal, de um leopardo, de um elefante, de um até mesmo de uma pedra, né? Todos esses seres, eles não vão desejar ser alguma coisa que eles não são, tá, gente? Então, um leopardo, uma zebra, né? Uma onça pintada, ela não vai estar preocupada em ser outro animal, em tornar-se outro animal, simplesmente porque aquilo é inconcebível ao nível de existência e de natureza daquele animal, tá? Já os seres humanos são o único bicho, né? Ou são o único animal, né, que concebe, né, a capacidade de tentar ser algo que não reflete a sua real natureza, né? Então isso é um espaço cognitivo, convidativo para as AIs, para as inteligências artificiais brincarem com o nosso intelecto, brincarem com o nosso ser ou não ser, né? Brincarem com a nossa questão de abrir mão ou não, né? Em torno de conveniências ou em torno de comodidades ou em torno de ser algo que você não veio destinado a ser, né? Olha que legal isso, né, gente? Então, aí a gente coopera como uma cadeira de roda cognitiva. Quanto mais se usa, mais se atrofia a capacidade de caminhar intelectualmente, tá, gente? Legal, bacana, espero que vocês estejam entendendo tudo até aqui. Né? Aí a gente tem a parte 3.3. O equilíbrio necessário, tecnologia como ferramenta, não como tutor, tá, gente? Vamos lá. A questão não é rejeitar a tecnologia, né? Ou rotular a tecnologia como algo maléfico, tá, gente? Mas estabelecer relações de uso consciente, tá, gente? A questão não é rejeitar a tecnologia, mas estabelecer relações de uso consciente. Aí, como consultor, não como executor, manter o humano no centro decisório. Práticas de fortalecimento do ORI, né? Práticas de fortalecimento do nosso próprio intelecto, da nossa própria cabeça. Meditação, estudo de sistemas simbológicos, resoluções de problemas sem auxílio digital. Né? Sugestões simples, tá, gente? Preservação de habilidades básicas, manutenção de conhecimentos fundamentais de sobrevivência e autonomia. E eu acrescentaria o estudo da anatomia humana também, para que a gente conheça como o nosso corpo, como nós como seres humanos funcionamos, gente. Isso não é só a medicina, isso não é só a psicologia, só a psiquiatria. Que tem que estudar. Nós temos que ter conhecimento de nós mesmos, tá? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Conhecerá todas as coisas do universo, né? Ou o outro ditado, né? Que existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode sugestionar ou questionar, né? Por assim dizer. Então, dois exemplozinhos básicos ou citações básicas gregas antigas, né? Ou não sei, né? Podem ser africanas também, há controvérsias, né, do que é mais antigo, se o grego ou africano, mas só, né, a nível de pensar rapidamente aqui, tá, gente? Então, isso nos vai levar para o ponto 4, tá, gente, do nosso roteiro do dia de hoje, que é a atrofia corporal. Olha que legal.
gente começou lá no início, né? A gente vem exercitando o nosso pensar. E o nosso pensar vai chegar ao ponto 4.0, onde a atrofia corporal, quando a comodidade programa a fragilidade. A atrofia corporal, quando a comodidade programa a fragilidade. Então nós vamos trazer aqui alguns exemplos também, tá, gente? Conforme toda a estrutura que a gente vem fazendo anteriormente. 4.1 da alimentação real, a ração funcional. Olha que interessante, gente. Do alimento real, a ração funcional. Babá, nós estamos virando cachorro, nós estamos virando gato, nós estamos virando pets da inteligência artificial. Será? Vamos adiante aqui para a gente tentar chegar a um consenso. A trajetória alimentar humana espelha a trajetória cognitiva. Fase 1. Alimentação integral. Conhecimento de ciclos agrícolas. Sazonalidade. Preparo que exige habilidade técnica. Fermentação, defumação. Relação social com a comida. Rituais comunitários. Existem vários dentro de sociedades tribais, dentro de sociedades aborígenes, tá, gente? A importância da comida dentro da ritualística, dentro da cultura, dentro da sociedade primitiva é gigante, tá, gente? Fase 2, industrialização, processamento externo, perda do conhecimento produtivo, conveniência priorizando tempo e praticidade. Fase 3. Otimização algorítmica, presente e futuro. Refeições personalizadas por aí baseadas em dados biométricos. Legal? Suplementação programada substituindo diversidade alimentar. Vou de novo, hein? Vou reler. Fase 3. Otimização algorítmica, presente e futuro. Refeições personalizadas por aí, baseada em dados biométricos. Suplementação programada substituindo diversidade alimentar. Corpo como sistema a ser hackeado com inputs precisos. Olha aí, né? Então, chega um ponto em que esse celular que está filmando aqui não vai ser mais necessário, gente. Chega um ponto em que vai haver uma sugestão de que uma inteligência artificial seja plantada, por exemplo, atrás do seu ouvido, né? Atrás da sua cabeça, enfim, né? Aqueles filmes que a gente tanto via futuristas estão cada vez mais próximos de acontecer, né? Então, estou trazendo isso, né? Simplesmente por uma perspectiva alimentícia aqui, tá bom? Vamos lá. 4.2. A distopia nutricional. Soylent e o corpo máquina. Não sei se eu falei isso certo não, tá, gente? Isso é um termo inglês, né? Do inglês. Produtos como Soylent representam a culminação dessa lógica. A alimentação reduzida a combustível. Ou seja, a gente está vivendo uma guerra, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, né? Agora Israel, os Estados Unidos, o Irã, enfim, várias possibilidades de guerra a nível mundial. Mas vocês já repararam que todos os exércitos do mundo têm ração e água ou hidrólitos, né? Alimentos aquosos e rações para os seus exércitos, né? Então, aqui, ó, 4.2, a distopia nutricional, Soylent e o corpo máquina. Produtos como Soylent representam a culminação dessa lógica. A alimentação é produzida como combustível. O discurso é o de eficiência, eliminar o desperdício de tempo com refeições.
coisa que eu mais gosto é perder tempo com refeição. Tá tudo bem. A realidade é a desincorporação da experiência humana, tá, gente? Vamos lá. Perda do prazer sensorial. Eliminações de rituais sociais ligados à comida. Redução do corpo a parâmetros otimizáveis. Olha só. O que isso está nos tornando, né? Se isso chegar, né, a um nível extremo, né, seja por uma questão de uma catástrofe ambiental, seja por uma questão de guerra a nível mundial e tudo mais, né, no que nós estamos nos tornando. Né? Aí a gente que acelera essa tendência. Suaí detectou deficiência de vitamina D. Encomendei o suplemento X. Chegará amanhã para você. O corpo deixa de ser sentido para ser apenas monitorado. Né? Tudo. Hoje, anelzinho no dedo, relógio que mede batimento cardíaco, pressão do não sei o quê. Tudo, gente, né? Tá caminhando para isso. Né? Não estou falando que isso é bom, que isso é má, que isso é ruim, que temos que criar a sociedade humana versus a sociedade máquina. Não, gente. Isso é um exercício de pensar, de refletir, tá, gente? Não estou colocando no sentido antagônico, maniqueísta, né? De bem, de mal, da luta, do confronto entre o bem e o mal. O mal é aí, o humano é o bem. Não, nada disso, gente. Nós estamos fazendo um exercício de pensar a nível prático, tá, gente? Consequências 4.3. 4.3. Consequências fisiológicas de delegação. Estudos de neuroplasticidade demonstram habilidades não utilizadas atrofiam. Ou seja, minha gente, se você não usa o seu cérebro, sua capacidade de pensar, o seu QI, vai ser atrofiada, minha gente. É simples assim. Estudos de neuroplasticidade demonstram habilidades não utilizadas atrofiam. Vamos aplicar isso ao contexto atual. Tá? Memória espacial. Uso de GPS demonstram encolhimento do hipocampo. Tá? Cálculo mental. Dependência de calculadoras reduz a capacidade aritmética. Resistência física. Automação de tarefas domésticas correlaciona com o aumento de sedentarismo. Ou seja, resistência física, automação de tarefas domésticas estão correlacionadas, né, ou se correlacionam com o aumento do sedentarismo. A IA agêntica expande isso para domínios de julgamento. Se a máquina sempre sugere melhor, roupa baseada em clima e agenda. Por exemplo, né, perdemos a capacidade de desenvolver intuição sobre a adequação social e o conforto pessoal, gente, tá? Olha que legal, né? Então, dito isso, nós vamos chegar aqui ao ponto 5 do nosso roteiro expandido aqui. Por isso, gente, que eu aluguei esse espaço aqui para a gente fazer um vídeo mais intimista aqui, mais legal, sem tanto barulho, sem tanta preocupação, tá, gente? Então, assim, o vídeo é longo mesmo, né? Porque não é sempre que a gente tem o orçamento, financiamento para fazer e para pensar esse tipo de coisa aqui junto com vocês, tá? Então, o tópico 5, a terceira via, ou seja, lá, lembra que eu falei, nós vamos pensar, nós vamos problematizar, mas nós também vamos trazer sugestões de interpolação, né? De como integrar essas coisas, de como resolver essas problemáticas a nível de reviver certos aspectos da ancestralidade, né? Dentro dessas questões todas na velocidade do imediatismo atual, né? Como nós podemos desacelerar um pouco
e tornar esse processo mais humano, tá, gente? Então, vamos lá, chegamos aqui no tópico 5, a terceira via, aí personalizada como o espelho do Ori. Então, o que a gente sugere? Uma AI personalizada como o espelho do Ori. 5.1, do algoritmo de massa para um agente singular, ou seja, de um algoritmo que pensa com uma grande massa, que prioriza, né, algoritmos para o todo, né, para um agente individual, tá, gente? Existe, porém, uma possibilidade que escapa à dicotomia ferramenta versus tutor. Aí, como extensão treinada do próprio Ori. Ou seja, além da gente ter a capacidade de treinar o nosso próprio Ori, que já é uma grande responsabilidade dentro do Ixexelabá, dentro da tradição de Fá, né? O que nós sugerimos é que o nosso Ori também possa interagir e treinar aí a nível individual, ou seja, fornecer parâmetros a nível individual, né, junto com uma inteligência artificial programada a nível individual, tá, gente? Então, vamos lá. Diferente dos algoritmos corporativos otimizados para o lucro e o engajamento das massas, emerge a perspectiva de agentes de AI personalizados. Sistemas treinados não pelo mercado, mas pelo indivíduo. Essa abordagem inverte a lógica da subordinação. Então, nós vamos ter uma outra tabela, né, gente? Vê aqui, ó, o roteiro tá aqui bem feitinho, né? A gente tem uma outra tabela aqui, ó, tá vendo a tabelinha, ó? Uma outra tabela, depois, novamente, que é combinado, vai estar o textinho lá na íntegra, na nossa comunidade, que tem vários e vários cursos lá legais. Dá uma olhada lá quando você puder, né? Essa abordagem inverte a lógica da subordinação. Então, nós temos 3 colunas de novo, gente, dimensão AI corporativa, ou AI de mercado, né? E AI personalizada ou AI centrada no treinamento do Ori, tá, gente? Então, nós temos primeiro treinamento da AI corporativa de mercados, os dados agregados de milhões, ou seja, quantidade, tá, gente? Quantidade, muita gente, mundo inteiro. Tá? AI personalizada no Ori, dados e valores do indivíduo, ou seja, do ser humano que vai dialogar com aquela inteligência artificial e, através desse diálogo, criar uma relação mútua de entendimento, de ensino e de progressão e evolução conjunta humano aí personalizados, tá, gente? Objetivo da AI corporativa do mercado: maximizar lucro e engajamento. Objetivo da AI personalizada: potencializar o crescimento pessoal. Valores da AI corporativa: algoritmo de consumo. Valores da AI personalizada: filosofia de vida do usuário. A relação da AI corporativa com o mercado: o usuário como produto. A relação da AI personalizada: AI como parceiro de desenvolvimento. Autonomia da AI corporativa de mercado, reduzida pela conveniência. Autonomia da AI personalizada, expandida pela reflexão. Interessante, né, gente? Chegamos aqui ao ponto 5.2. AI como um diário filosófico ativo. Olha que interessante, gente, esse exercício. 5.2. AI como diário filosófico ativo. Imagine um sistema que não apenas registra seus pensamentos, mas dialoga com a sua evolução. De quais formas?
através do registro da jornada, documentos, decisões, reflexões, aprendizados de longo tempo. Espelho crítico identifica padrões de autossabotagem ou viés recorrentes. Potencializador de aptidões, número 3, sugere exercícios específicos para habilidades que você deseja desenvolver ou para a qual você tem uma aptidão natural para desenvolvimento, tá, gente? Aqui também eu gostaria de acrescentar isso. Compensador de fraquezas, oferece suporte estratégico em áreas de dificuldade, sem substituir o esforço pessoal. Diferente da AI que decide por você, esta provoca o seu julgamento. Exemplo prático, AI corporativa. Identifiquei porque você está estressado. Comprei um curso de meditação por R$ 49,99. AI personalizada. Nos últimos 3 meses, você mencionou estresse 7 vezes, sempre após as reuniões com o João. Na última vez que você trabalhou esse padrão, a prática de respiração consciente ajudou. Quer revisitar aquela estratégia ou explorar uma nova abordagem? Sugestão versus compra, né? Sugestão. Você já fez uma prática contemplativa meditativa que ajudou a lidar com o estresse com o João, né? Compra. Eu comprei um curso de R$ 49,90 para você, já debitei o seu cartão de crédito. Mesmo sem você me autorizar. Mas eu tenho certeza que isso talvez possa te ajudar. Talvez. Pessoa legal, né, gente? 5.3. Treinamento como prática espiritual. Chegou aí onde eu gosto, gente. Espiritualidade, olha que legal. 5.3. O treinamento como prática espiritual. Então vamos lá. Treinar, aí pessoal, se assemelha ao cultivo de um ori externo. Lembrando que dentro do culto de Ifá, nós temos o nosso ori, mas nós podemos também ter o Ojubá-ori, né? Um ori externo que é feito com uma série de elementos, se recolhe cabelo, se recolhe partes, né, de cera do umbigo, cera de ouvido, uma série de outras coisas. Se faz um testemunho do seu ori, né, para que você cultue aquilo ali e para que aquilo ali seja um ponto magnético de proteção antes do seu próprio ori. Ou seja, você cria uma persona, né, com vários testemunhos e elementos, né, do seu próprio corpo, da sua própria existência física, e você coloca aquilo e cria uma placenta, né, sobre aquilo espiritual. Ou seja, aquilo ali é o primeiro ponto de defesa antes de chegar a um ataque ao seu físico realmente. Então isso já existe dentro da prática aborígene ancestral do Ixexá-Urubaifá, né? Então o que a gente está sugerindo é criar uma nova categoria, né, ligado ao treinamento de ar, usando essa mesma analogia, tá, gente? Um treinamento como prática espiritual. Treinar aí, pessoal, se assemelha ao cultivo de um ori externo, uma segunda consciência que reflete, mas não substitui a primeira. E esse processo exige, primeiro, definição de valores fundamentais, tá, gente? Ou seja, vamos definir quais são os valores fundamentais para o nosso ori. Quais são os princípios éticos não negociáveis para o nosso ori? Qual a visão de boa vida orienta suas escolhas? O que é uma boa vida para você? E como isso orienta suas escolhas? Que tipo de pessoa você busca se tornar? Tá, gente? Segundo, alimentação consciente de dados. Diários reflexivos, não apenas eventos, mas interpretações. Registro de decisões e consequências. Registro de decisões e as suas consequências. Então, assim, isso é alimentar conscientemente os dados, né, dessa nova AI baseada no seu ori, tá? Então, a alimentação consciente de dados. Diários reflexivos, não apenas eventos, mas interpretações. Registro de decisões e suas consciências.
momentos de crescimento e recaídas. Sim, gente, nós não somos algoritmo, nós não somos máquina, não somos crescer, não. Nós oscilamos, isso é uma capacidade inerente à nossa humanidade, isso não é algo pejorativo, isso é algo natural e cíclico inerente à nossa natureza humana, tá, gente? Não tem nenhum sentido pejorativo, tá? Terceiro, interação dialógica. Aí questiona suas justificativas. Você refina seu próprio entendimento ao explicar para ela. Tá? Ciclo socrático, a máquina como interlocutor que fortalece o pensamento. Então, exige responsabilidade, você treinar, você questionar, você fazer as perguntas certas, você fornecer as respostas também que a sua AI vai te fazer. Tá? Quarto, auditoria ética periódica, revisar se a AI está servindo o seu crescimento, para o seu crescimento e a sua acomodação. Né? Isso exige sinceridade, isso exige objetividade, isso exige sutileza, isso exige autoconhecimento, né? E várias outras coisas. Né? Então, revisar-se, 4, né? Ponto 4, auditoria ética periódica, né? 4, revisar se aí está servindo realmente para o seu crescimento ou para a sua acomodação. Identificar quando ela se torna muleta ao invés de apoio, tá? Vamos entrar no ponto 5.4, gente. Limites perigosos da AI personalizada. Ah, Babá, o senhor sugeriu isso. Quais são os prós e os contras? Quais são os perigos também, Babá? Existe algum perigo nisso? Vamos aqui desmiuçar isso no item 5.4. Mesmo uma AI treinada por você não é isenta de riscos. Quais são os riscos? Câmera de eco amplificada. Uma AI que só reflete suas visões pode cristalizar preconceitos e limitar a exposição a perspectivas disruptivas. Ou seja, você vê o mundo por uma visão antropológica etnocêntrica, você se tornar um ser etnocentrista, que é o ser que julga outras culturas, julga outras formas de ser, formas de vivenciar as coisas, sempre pela sua perspectiva, tá? Por uma perspectiva etnocêntrica, tá? Então, a câmera de eco amplificada, ela exemplifica isso. Uma IA que reflete suas visões pode cristalizar preconceitos e limitar a exposição às perspectivas disruptivas. Solução para isso: programar explicitamente momentos de dissonância cognitiva. A IA deve ocasionalmente apresentar argumentos contrários aos seus. Ilusão de autoconhecimento. Confundir o registro de padrões com compreensão profunda de si mesmo. Olha a responsa, né, gente? Solução: manter práticas contemplativas sem mediação tecnológica. Meditação silenciosa, caminhadas sem fones de ouvido, conversas face a face, ou seja, conversas entre seres humanos. Sair pro barzinho, tomar um chopp, conversar, jogar aquela conversa fora. Isso aí também é treinar exercer na nossa humanidade, tá bom, gente? Dependência afetiva, olha o risco aqui, gente. Transferir para a IA a função de validação emocional que deveria vir de comunidade humana. Dependência afetiva. Transferir para a IA a função de validação emocional que deveria vir de comunidade humana. Solução: a AI deve direcionar para relações humanas, não substituí-las. Você mencionou solidão. Qual foi a última vez que você conversou presencialmente com Maria, por exemplo? Ou seja, aí deve questionar sempre sobre a sua interação humana, sobre a necessidade que você tem de sair, né, de interagir com uma sociedade que está
ou com o meio imediato que está à sua volta. Bacana isso, né? Então nós apresentamos problemáticas e também apresentamos as soluções aqui, tá, gente? De uma forma simplificada e objetiva, mas ainda assim nós trouxemos pontos e contrapontos, tá? 5.5, a IA pessoal e a sabedoria ancestral. É uma síntese possível? Vamos ver, gente. A questão provocativa. Pode uma IA personalizada incorporar princípios de IFA? Como é que pode isso, gente? Questão provocativa. Pode a IA personalizada incorporar princípios de IFA? Vamos lá. Concretamente, isso significaria provocação de ebó contemporâneo. Para superar esse bloqueio, que sacrifício, esforço, renúncia, mudança de hábito você está disposto a fazer? Fortalecimento através do ORI, através de perguntas. Em vez de faça X, perguntar quais dessa opção está mais alinhada com quem você quer ser. Né? Então nós temos duas provocações, gente. Provocação de um ebó contemporâneo, ou seja, de um ebó pensado por uma AI, né? Para superar esse bloqueio, que sacrifício, esforço, renúncia, mudança de hábito você está disposto a fazer? Lembrando que essas perguntas muitas vezes, né, se aplicam ao próprio ITAM do IFA, né? Porque tem ebós, sacrifícios que são exigidos mudanças comportamentais atribuídas aos EUOs do IFA. Então não adianta só o cliente sacrificar, né? Ele tem que mudar alguma postura de vida dele, né? Então essa provocação ela pode ser feita pelo AI tranquilamente, tá? Tranquilamente, gente. Segundo é o fortalecimento do ORI através de perguntas. Em vez de faça X, pergunte. Qual dessas opções está mais alinhada com o que você quer? Interessante. Essa aí não seria um IFA digitalizado, o que seria uma profanação da tradição. Concordo plenamente. Mas uma ferramenta contemporânea inspirada na pedagogia do ORI. Ou seja, nos ensinamentos, na assimilação, no aprendizado do ORI compartilhado com uma AI de agência pessoal, tá, gente? De agência personalizada. Tecnologia a serviço do fortalecimento, não da substituição. 5.6. Tá pensando que ia ser curtinho? Estamos aqui, ó. Quem controla o código? Soberania digital. Quem controla o código? Soberania digital. Interessante, outra problemática interessante. O problema central das AI corporativas é a opacidade. Você não sabe como elas decidem. Uma AI verdadeiramente pessoal exige. Primeiro, código aberto. Capacidade de auditar e modificar os algoritmos. Propriedade de dados. Informações armazenadas localmente ou em servidores controlados por você. Terceiro, desligamento irreversível. O direito de destruir completamente o agente sem deixar rastros em serviços corporativos. Né? Lembrando, gente, que esse desligamento irreversível aqui ele é aplicável até à humanidade, tá, gente? Como, você está falando que uma eutanásia, um suicídio assistido é permitido? Não, estou falando que em tempos de regra, as regras sociais, as regras de um país, as regras de soberania nacional mudam. E que, por exemplo, em um tempo de guerra, você não é permitido, em tempo de paz, você não é permitido matar. Mas no tempo de guerra, você é permitido matar o exército do seu inimigo. Né? Então, todas essas questões aqui de desligamento irreversível, né, se a gente for ver sobre um prisma fora de uma hipocrisia imediatista, né, nós vamos ver que a sociedade do poder, né, a sociedade política, né,
que tem a influência maior como agente sobre um indivíduo, ela pode de uma hora para outra falar que matar agora não é proibido pela lei. Matar agora é uma sobrevivência nacional, é uma questão de sobrevivência nacionalista, tá, gente? Então, assim, isso não está disponível só dentro do campo da IA, está disponível, né, desde as leis lá da ONU, né, todo o ser humano tem direito a isso, aquilo, a educação, a saúde, blá, 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 né, e também, né, em tempos de guerra, né, as leis e diretrizes do tempo de guerra. Então, desligamento irreversível, né, ou seja, a questão de você desligar uma IA ou de você matar um ser humano, ela não é fixa, né? Ela não é regra absoluta e imutável, tá? Então, só mais uma coisa para a gente pensar, né? Sem essas garantias, mesmo aí personalizada, é, na verdade, um produto corporativo com verniz de customização. Legal, né? 5.7, gente, vamos dar uma aceleradinha aqui. Aí como instrumento, não como divinação, não como oráculo, como este instrumento, tá, gente? A diferença crucial, Ifá fala através do Babalaô, sacerdote treinado por décadas, que interpreta com sabedoria humana acumulada. Aí personalizado é o instrumento sem sacerdócio. Precisa que você seja seu próprio Babalaô. Isso inverte a lógica daí de agência corporativa. Por quê? Aí corporativa fala, confia em mim, né? Eu sei o que é melhor para você. Aí personalizada, aqui está o que eu observei. Você, o que conhece seu próprio caminho, o que interpreta disso. Aí personalizada, aqui está o que eu observei. Você, que conhece seu próprio caminho e o que você interpreta disso. A segunda abordagem exige mais esforço cognitivo, não menos. É, portanto, incompatível com a lógica de conveniência de mercado. É por isso mesmo improvável de se tornar mainstream sem movimentos conscientes de resistência e autodeterminação digital. Vou repetir de novo, gente. A segunda abordagem, ou seja, a personalizada, exige mais esforço cognitivo, não menos. É, portanto, incompatível com a lógica de conveniência do mercado. E por isso mesmo, improvável de se tornar mainstream sem movimentos conscientes de resistência e autodeterminação digital. Notícia. Pensei que tinham batido aqui, gente. Desculpa. Então, é uma pancada, né, gente? Uma pancada. Pensar sobre todas essas coisas. Vamos para o ponto 6, tá, gente? Que a gente está terminando aqui já, tá? Implicações éticas e caminhos de resistência. Retomando aqui, gente, nosso vídeo, após essa interrupçãozinha aqui na porta, vamos chegar ao ponto 6. Ponto 6. Implicações éticas e caminhos de resistência. 6.1. A questão da liberdade. Autodeterminação versus tutela algorítmica. Implicações éticas e caminhos de resistência. Tópico 6. 6.1. A questão da liberdade. Autodeterminação versus tutela algorítmica. Kant definiu o esclarecimento como saída da menoridade autoimposta. Kant, grande filósofo, pensador, escritor, blá, 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 definiu esclarecimento como saída da menoridade autoimposta, a capacidade de usar o próprio entendimento sem tutela do outro. Aí, a gente que inverte isso, escolhemos voluntariamente a menoridade em troca da conveniência. Olha que interessante. Kant definiu como saída
da menoridade autoimposta a capacidade de usar o próprio entendimento sem tutela do outro. Aí a gente que inverte isso, escolhemos voluntariamente a menoridade em troca de conveniência. O perigo não é apenas individual, mas geracional, gente. Tá? Crianças criadas com tutores digitais podem nunca desenvolver certas capacidades cognitivas. Olha que grave. O perigo não é apenas individual, mas geracional. Crianças geradas com tutores digitais podem nunca desenvolver certas capacidades cognitivas. Não se trata de uma perda, mas de não formatação. A AI personalizada oferece uma alternativa, tutela consciente e progressivamente decrescente, similar ao papel de um mestre que gradualmente transfere responsabilidade ao aprendiz. 6.2. Estratégias de resistência e fortalecimento a nível individual. Jejum digital periódico. Jejum digital periódico. Dias sem assistente de AI. Legal, um exercício aí para vocês. Vocês conseguem ficar dias sem usar nenhuma inteligência artificial? Prática de habilidades manuais. Prática de habilidades manuais. Cozinhar, navegar sem GPS, calcular mentalmente, fazer aquela boa e velha tabuada. Lembra da tabuada, gente? Aquela tabuadinha, estudar tabuada. Uso de sistemas filosóficos não ocidentais. Ifá, budismos, filosofias indígenas. Exercício físico não mediado, corrida sem o seu smartwatch, sem o seu celular medindo quantos passos você deu nesse dia, sem mediação de apps, desenvolvimento de AI pessoal, aprender programação básica para treinar agentes próprios. Hoje em dia não é mais nem necessário, aí já está programando tudo, é só você saber escrever de forma sincera o que você objetiva da AI. E você vai conseguir escrever os códigos lá dentro da AI de uma forma mais validada e direcionada para um perfil autopessoal de desenvolvimento. Nível comunitário, preservação, vamos para um outro nível comunitário, tá, gente? Preservações de saberes tradicionais, documentação participativa com anciões ou ouvir as histórias dos velhos da nossa comunidade. Espaços de tecnologia lenta, biblioteca, centros comunitários com políticas de uso consciente. Educação para a autonomia, currículos que priorizam resolução de problemas sobre memorização. Nível sistêmico. Vamos lá, gente. Nível sistêmico. Regulação da AI agêntica. Exigência de um modo transparente que explique as decisões. Tá? Ela não só apresente, né, gente? Ela não só apresente aí a questão da resposta, né, mas ela explique, né, de modo transparente essas decisões que são apresentadas. Nível sistêmico, regulação da AI agente. Exigência de um modo transparente que explique as decisões. Direito à desconexão, garantia legal de não adoção de tecnologias. Éticas de design, penalização de interfaces que exploram vieses cognitivos. Soberania digital, direito legal a AI verdadeiramente personalizada e auditáveis. Ó, que legal, gente. Então vamos lá. Chegamos aqui à nossa conclusão de vídeo, tá, gente? O humano como projeto inacabado. Vamos lá. Conclusão. O humano como projeto inacabado. A questão fundamental não é se a AI agêntica é boa ou má.
Mas qual projeto de humanidade nós estamos construindo, gente? Cada tecnologia incorpora uma visão de mundo, e aí a gente, a corporativa, incorpora uma visão de humano otimizado para eficiência, não para sabedoria, resistência ou autonomia. As tradições como Ifá nos lembram que a capacidade de julgamento é um músculo. Atrofia sem uso fortalece com prática deliberada. As tradições de Ifá nos lembram que a capacidade de julgamento é um músculo. Esse músculo se atrofia sem uso e se fortalece com a prática deliberada, tá, gente? A diferença entre ferramenta e tutor é a diferença entre uma bengala que apoia enquanto fortalecemos e uma cadeira de rodas permanente que substitui a capacidade de andar ou de se locomover. A possibilidade de AI personalizadas, treinadas pelo próprio Ori, introduz uma terceira via, tecnologia como parceiro de crescimento, não como substituto de julgamento, nem como uma ferramenta passiva. Mas essa via proposta, né, por nós exige trabalho, o trabalho de se conhecer profundamente, de definir valores, de manter vigilância constante contra a sedução da conveniência ou contra a hipocrisia imediatista, tá, gente? O desafio para o nosso século, ou para o século XXI, não é rejeitar a tecnologia, mas cultivar o discernimento sobre quando usá-la e quando exercitar nossas capacidades inerentes enquanto seres humanos. Isso exige recuperar saberes ancestrais, não como nostalgia, mas como tecnologias alternativas de fortalecimento humano, ou fortalecimentos da natureza humana, e talvez reimaginá-los através de novas ferramentas que sirvam ao mesmo propósito, fortalecer o Ori e não substituí-lo. A pergunta não é o que o AI pode fazer por nós, o que a AI, a inteligência artificial, pode fazer por nós, mas o que podemos de nós mesmos ao delegar essa tarefa. Desculpe, gente, vou reformular aqui. A pergunta não é o que a AI pode fazer por nós, mas o que perdemos de nós mesmos ao delegar essa tarefa para a inteligência artificial. E agora também podemos criar a AI que nos fortaleça ao invés de nos enfraquecer, né? Ou ao invés de negar o empoderamento humano, por assim dizer, né? A resposta determinará se seremos agentes do nosso próprio destino, né? Assim como nós escolhemos o nosso destino antes de vir para a Terra, se nós também, né, seremos agentes da escolha do nosso destino em relação a toda essa questão de inteligência artificial que está sendo colocada diante de nós, né? A resposta determinará se seremos agentes do nosso próprio destino ou passageiros confortáveis em um veículo que não sabemos mais dirigir, ou pilotos conscientes que usam tecnologia como instrumento de autodeterminação e crescimento. De novo, a resposta determinará se seremos agentes de nosso próprio destino, passageiros confortáveis em um veículo que não sabemos mais dirigir, ou pilotos conscientes que usam tecnologia como instrumento de autodeterminação e crescimento. A escolha, por enquanto, ainda é nossa, tá, gente? Então, espero que esse vídeo aqui tenha servido, né, a todos os que aqui permanecem assistindo, né? E isso aqui é um protótipo, tá, gente? Do que a gente vai ter a partir do momento que os livros forem lançados. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né, os livros
que serão lançados pela editora Dialética, a gente vai fazer esse tipo de estudo, né? Uma leitura direcionada, uma leitura abrangente, colocando as minhas visões como autor, mas também colocando questões práticas, questões antagônicas, e trazendo um enriquecimento maior que só o texto ou o roteiro puro e simplesmente estabelecido. Porque o nosso canal aqui é um canal de aprendizado, de diálogo ancestral verdadeiro, tá, gente? Então, assim, muito obrigado a quem ficou até aqui, tá? Curtam o nosso canal, se puder, né, se inscrevam lá, comentem na nossa comunidade, usufruam dos outros textos lá, dos outros cursos que estão na nossa comunidade, e muito em breve a gente pretende alongar esse formato aqui, né, feito de forma mais intimista aqui, e mais profissional, né, nesse bate-papo direto com vocês, para a leitura dos livros que virão, tá? Trazendo aí talvez um entendimento mais compreensível e palpável para todos vocês que vão estar envolvidos aqui na nossa comunidade, no nosso canal do YouTube. Então vocês vão ter a oportunidade de estar comigo aqui lendo, filosofando, questionando, trazendo os teoremas, trazendo tudo que está no universo da questão dos lançamentos que a gente está fazendo, e tudo que também está no universo, né, da ancestralidade, do Xixilabá, né, do Dafá Elá, da Elalá Família Heritage. Espero que vocês tenham gostado aí, né? O vídeo ficou um pouco longo, né, mas também é um teste aqui de resiliência, né, e de ver o quanto as pessoas, que não são muitas, né, que nunca vão ser em grande número, mas as pessoas que realmente forem orientadas, né, por essas deidades, por esses irmãos, por esses orixás, por esses mulheres, né, por todas essas formas de energia espiritual para se sintonizarem aqui no canal, começam a se achar e trocar, né, realmente conhecimento que pode ou não vir a ser manifesto como sabedoria de vida, tá, gente? Eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui no canal, já inscritos. Convido as novas pessoas a participarem junto com a gente, e desde já estou aberto a sugestões, pautas, vídeos, né? As pessoas que forem iniciadas em culto de orixá, em culto de Ifá, né, em candomblé, se tiverem alguma dúvida que eu souber e puder responder, podem, sintam-se à vontade de participar aqui, fazer pergunta, né? Que a gente, aos pouquinhos, vai cada vez mais transformando esse espaço em algo realmente comunitário e sagrado, tá bom? Aburu, Aboiê, Boxê, que o Senhor desse dia possa abençoar todos aqueles que estão diante dessa palavra e que estão diante do nosso canal, né? Que o Ori, né, de todos aqueles que estão assistindo, possam apoiar o caminho dessa pessoa na Terra, junto com a staff de Irumolés, né, que foram escolhidos para toda a existência terrestre dessa pessoa. Que Exu dará, coloque sempre essas pessoas que estão vendo nossos vídeos aqui na frente da fila, em qualquer que sejam os aspectos da vida dessas pessoas, né, que a nossa grande mãe, né, possa entender e atender os desígnios de cada coração, de cada pessoa que está ouvindo, de cada pessoa que está assistindo. Axé, axé, axé. Axé Torfa, Axé Torunau, Foxé Fante Lacochel, Coxante Lacochel, Axé Bel, Axé Bel, Axé Bel. Tu és sim